pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o ciclo trigonométrico. Introdução. Nós podemos utilizar uma reta para representar os números reais. Por exemplo, aqui eu tenho 0, à nossa direita eu tenho o 1, o 2, o 3, à esquerda o menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Entre 0 e 1 existem infinitos números reais e eu poderia representá-los sobre esta reta. Estão acompanhando? Essa reta que eu uso para representar números reais recebe o nome de reta real. Pois bem, e as medidas angulares? As medidas dos arcos? Onde nós as representamos? Pois é, no ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário, ou seja, o raio vale 1, não importa se é 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, 1 palmo, não importa a unidade considerada, o raio vale sempre 1, de acordo? Que dividimos em 4 partes exatamente iguais. Cada parte recebe o nome de quadrante e eles são numerados desta maneira: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, né? Nós vamos utilizar o ciclo trigonométrico para representar todas as medidas angulares, os arcos, né? E assim como na reta nós consideramos 0 como origem, aqui também vamos considerar uma origem. E será esse ponto que eu vou admitir como sendo o ponto A. O ponto A é a origem de todo e qualquer arco ou ângulo aqui representado. Nós vamos adotar também 2 sentidos, sendo que o sentido anti-horário é o sentido associado às medidas angulares positivas e o sentido horário é o sentido associado às medidas angulares negativas. Estão acompanhando? Por exemplo, o arco de meia volta, nesse sentido, tem 180 graus. O arco de meia volta, no outro sentido, tem medida menos 180 graus. Vocês estão acompanhando? Vamos continuar? Um quarto de volta nesse sentido tem medida 90 graus, ou π sobre 2. Um quarto de volta no sentido oposto tem medida menos 90 graus, ou menos π sobre 2. Vocês estão acompanhando? Olha, saio do ponto A, origem dos arcos. Aqui é importante lembrar que todo e qualquer arco no ciclo trigonométrico terá origem no ponto A, tá? Isso é importante observar. Saio do ponto A, dou uma volta completa, 360 graus. Entretanto, no sentido oposto, uma volta completa resulta em menos 360 graus. Cuidado! Saio do ponto A, dou uma volta completa, 360 graus. Com mais uma volta completa, 720 graus. Mais uma volta completa, 1080 graus. E assim sucessivamente. Sai do ponto A no sentido oposto, uma volta completa, menos 360 graus. Mais uma volta completa, menos 720 graus. Mais uma volta completa, menos 1080 graus. Então, notem que a um mesmo arco eu posso ter infinitas medidas. Tudo bem até aqui? Pois bem, arco trigonométrico. O arco trigonométrico é todo o arco representado no ciclo trigonométrico. E um arco representado no ciclo trigonométrico, é importante observar, tem como ponto de origem o ponto A. Lembra? A representa a origem de todo o arco aqui representado, não é verdade? E a extremidade P pode estar posicionada em qualquer ponto dessa circunferência. Aqui, por exemplo, temos um arco AP de Pedro. Olha que interessante. Associado à medida 60 graus. Aqui cabe lembrar que 60 graus é apenas uma das medidas associadas a esse arco. Por exemplo, parto do A e vou até o ponto P, 60 graus. Entretanto, eu poderia partir do A, completar uma volta com 360 graus e só depois parar no ponto P. Teríamos então 360 graus de uma volta, mais 60 graus, 420 graus, que é uma outra medida associada a esse arco. Eu poderia ainda partir do ponto A, percorrer uma volta, mais uma volta, 720 graus, e agora sim paro no ponto P. Teríamos então 720 graus mais 60 graus, 780 graus, que é uma outra medida associada ao arco AP. No sentido oposto, se eu completo uma volta, eu tenho menos 360 graus. Se eu paro 60 graus antes, eu tenho menos 360 graus. Então, menos 360 graus também é uma medida associada a esse arco AP.
Todos esses valores que eu apresentei são determinações do arco AP. 60 graus é o que eu chamo de primeira determinação positiva. Primeira, porque obtive esse valor na primeira passagem por P. E positiva, porque obtive o valor no sentido positivo. Assim, 420 graus seria a segunda determinação positiva, porque foi um valor obtido na segunda passagem, pelo ponto P, e no sentido positivo. E seguindo esse raciocínio, menos 300 graus seria a primeira determinação negativa do arco em questão. Enfim, um arco trigonométrico está associado a infinitas determinações. E se eu precisar apresentar todas elas? Vai dar trabalho. Ou não? Acompanhe aqui. Parto do ponto A e vou até o ponto P. 60 graus, que é a primeira determinação positiva. Agora, estando no ponto P, já tendo 60 graus, se eu estiver interessado em obter a determinação seguinte, a determinação positiva seguinte, bastará acrescentar o correspondente a uma volta, o correspondente a 360 graus. Observe, 60 graus mais uma volta, mais 1 vezes 360 graus. 420 graus, que é a segunda determinação positiva do arco AP. Por outro lado, eu poderia partir do A, paro no P, temos 60 graus, e agora eu adiciono não uma, mas duas voltas completas. Teríamos então 60 graus mais duas voltas completas. 60 graus mais 2 vezes 360 graus, 780 graus. Terceira determinação positiva do arco em questão. E assim sucessivamente. E no sentido oposto? Vejamos. Parto do A, paro no P, já tenho 60 graus. Mas como estamos interessados em obter as determinações negativas do arco AP, eu vou acrescentar aos 60 graus já percorridos uma volta no sentido oposto, uma volta no sentido horário. Ou seja, teríamos 60 graus mais uma volta no sentido oposto, menos 1 que multiplica 360 graus. 60 graus menos 1 vezes 360 graus resulta menos 300 graus, que seria a primeira determinação negativa do arco AP, ok? E assim sucessivamente. Notem que em todas essas representações eu sempre tenho 60 graus, que é a primeira determinação positiva do arco em questão, mais um número que multiplica 360 graus. Notem que esse número é positivo, ele pode ser também negativo, ele pode ser zero. Afinal, 60 graus é o mesmo que 60 graus mais 0 vezes 360 graus. Mas o fato é que esse número que multiplica 360 graus, ele é inteiro. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, mas ele é inteiro. Eu conheço infinitos inteiros. Não faria sentido escrever cada um deles aqui multiplicando 360 graus. Por isso, de um modo geral, eu represento o conjunto das determinações desse arco da seguinte maneira. 60 graus, que é a primeira determinação positiva do arco em questão, mais n vezes 360 graus, em que n é um número inteiro. Eu conheço infinitos inteiros, e para cada inteiro atribuído a n, eu tenho uma das determinações do arco em questão. Enfim, as determinações do arco AP em questão, em graus, são da forma 60 graus mais n vezes 360 graus. Em radianos, eu escreveria π sobre 3 no lugar do 60 graus, mais n vezes 2π no lugar do 360 graus. Ficou claro, pessoal? Outra situação a considerar. Agora eu tenho, além do arco AP, tenho também o arco AQ. Notem que todo arco trigonométrico aqui representado tem como ponto de partida o ponto A. Então, eu tenho o arco AP e tenho o arco AQ. E observem que entre P e Q eu tenho um arco de circunferência com 180 graus. Trata-se de um arco de meia volta. E entre Queijo e Pedro, entre Q e P, está acompanhando? Eu tenho um arco de meia volta, também um arco com 180 graus. Então, parto do P, percorro a circunferência até o ponto Q, percorri 180 graus. Parto do Q de Queijo, percorro a circunferência até alcançar o ponto P, percorri meia volta, meio arco de circunferência, 180 graus também, tá? Muito bem. Nesse caso, é possível apresentar o conjunto das determinações do AP e do AQ numa única sentença. Afinal, parto do A e paro no P. 60 graus. Primeira determinação positiva do arco AP. Agora,
Se eu adicionar aos 60 graus 360 graus, eu vou obter uma nova determinação positiva do arco AP. E eu não teria, então, considerado as determinações do arco AQ de queijo. Note que a primeira determinação positiva do arco AQ de queijo nada mais é do que 60 graus mais 180 graus, 240 graus. Vocês estão acompanhando? Então, que tal se eu escrevesse algo do tipo: parto do A, paro no P, 60 graus. Agora, a esses 60 graus eu acrescento meia volta, acrescento uma metade de volta. A esses 60 graus eu acrescento 1 vezes 180 graus. Eu encontro 240 graus, que é a primeira determinação positiva do arco A, que é de queijo. Então, note, na primeira linha eu tenho a primeira determinação positiva do arco AP. Na segunda linha, eu tenho a primeira determinação positiva do arco AQ. Agora, se aos 60 graus percorridos inicialmente eu acrescentar não meia volta, mas sim duas metades, ou seja, 2 vezes 180 graus, teríamos 60 graus mais 2 vezes 180 graus, que é 180, 360, 420 graus. Segunda determinação positiva do arco AP de Pedro, de acordo? Então, 60 graus é a primeira determinação positiva do arco AP. 60 graus mais 1 vezes 180 graus é a primeira determinação positiva do arco AQ. E 60 graus mais 2 vezes 180 graus é a segunda determinação positiva do arco AP. Ok? E se aos 60 graus iniciais eu acrescentar uma metade, mais uma metade e mais uma metade, ou seja, 3 vezes 180 graus, teríamos nesse caso a segunda determinação positiva do arco AQ de queijo. No sentido negativo, funciona da mesma forma. Aos 60 graus iniciais, eu acrescento uma volta no sentido negativo. Pronto, eu vou ter a primeira determinação negativa do arco AQ de queijo. Mas, se aos 60 graus iniciais eu acrescentar duas metades de volta, eu vou alcançar a primeira determinação negativa do arco AP. Vocês estão acompanhando? Enfim, notem que em todas essas representações eu tenho sempre 60 graus, que é a primeira determinação positiva do arco, mais um número que multiplica 180 graus. E observem que esse número também é inteiro. Então, eu escrevo 60 graus mais n vezes 180 graus, onde n é inteiro. Eu conheço infinitos inteiros, e você também, e para cada inteiro atribuído a n, teremos uma das determinações dos arcos em questão, ou do arco AP, ou do arco AQ. Assim, o conjunto das determinações dos arcos representados no ciclo podem ser expressos como, aliás, as determinações podem ser expressas como 60 graus mais n vezes 180 graus, onde n é um número inteiro. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado o resuminho teórico em questão. Muito bem. Questão de número 1. Completar no ciclo trigonométrico a seguir, com a primeira determinação positiva em graus e radianos, os arcos com as extremidades em destaque. Item A. Então, nós temos aqui o ciclo trigonométrico, ok? Arco de medida 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, em radianos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. De acordo? Muito bem. Esse é um arco, está acompanhando? É um arco cuja primeira determinação positiva é igual a 30 graus ou π sobre 6. De acordo? Se eu parto da origem, completo uma volta e depois paro aqui, terei então a segunda determinação positiva do arco em questão. Deste ponto, da origem até este ponto aqui, eu tenho um outro arco completamente diferente do que eu citei agora. E a primeira determinação positiva deste arco é o valor associado a ele na primeira volta. O valor associado a ele na segunda volta seria a segunda determinação positiva do arco em questão. Partindo da origem até esse ponto, temos um terceiro arco diferente dos anteriores. E a primeira determinação positiva desse arco é o valor associado a ele na primeira volta. E mais uma vez, partindo desse ponto até esse aqui, teríamos a primeira determinação positiva desse quarto arco, que difere dos demais. A segunda determinação positiva desse arco eu obteria completando uma volta e só agora parando no ponto em questão. Tá bom? Pois bem, ele pede a primeira determinação positiva de cada um dos 4 arcos em destaque.
Primeiro, 30 graus. Agora notem, ó, o que eu tenho aqui é um par de retas paralelas. Na verdade são três, ó, três, tá vendo? Uma, duas, três. O mesmo aqui. Uma, duas e três. Por simetria, se esse arco é um arco com 30 graus, esse pequenino também tem 30 graus. E esse pequenino também tem 30 graus. Olha, se esse arco mede 30 graus, o ângulo central correspondente mede 30 graus. Ângulos opostos pelo vértice possuem medidas iguais, portanto, esse ângulo central também vale 30 graus. E nós sabemos que a medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, se esse ângulo central vale 30 graus, o arco também tem 30 graus. Então, tem 30 graus aqui, 30 graus aqui, 30 graus esse pedacinho, tá? Para determinar a medida desse arco, eu raciocino da seguinte maneira: 180 graus, volto 30 graus, 150 graus. Está acompanhando? 180 graus mais 30 graus, 210 graus. E por fim, 360 graus menos 30 graus, volto 30 graus, 330 graus. Acompanharam? Então, em graus, nós teríamos aqui 150 graus, 210 graus, 330 graus. E em radianos? Como obter cada um desses três valores em radianos? Bem, eu posso aplicar a regra de 3, estão lembrados? Eu posso escrever π equivale a 180 graus, ou melhor, 180 graus equivale a π, 150 graus equivalerá a quanto? Tá? Ou então, notem que para obter 150 graus, eu calculei 180 graus menos 30 graus. É só substituir 180 graus por π e 30 graus por π sobre 6. Então, quando eu calcular π menos π sobre 6, resulta em 5π sobre 6. E uma outra opção seria utilizar a seguinte regra. Olha só que interessante. Quantas vezes 30 graus cabem em 150 graus? Essa pergunta é fácil de responder, é só dividir 150 graus por 30 graus. Essa divisão pode ser feita mentalmente, né? 150 graus eu vou dividir por 30 graus. Se eu simplificar o numerador dividindo-o por 10 e o denominador também, eu teria 15 graus dividido por 3 graus, que resulta 5. Então, notem que em 30 graus cabem 5 vezes em 150 graus. Então, π sobre 6, que corresponde a 30 graus, tem que caber 5 vezes lá também. Portanto, 5π sobre 6. Acompanharam? Fácil, né? Quantas vezes 30 graus cabem em 210 graus? 7. Então, π sobre 6 caberá 7 vezes também. Por isso, 7π sobre 6. De acordo? Quantas vezes 30 graus cabem em 330 graus? 11. Então, π sobre 6 caberá 11 vezes também. Olha que fácil. Ok? Item B de bola. Temos aqui em destaque um arco com 60 graus. E se esse pequenino arco vale 60 graus, de acordo com o que foi visto no item anterior, esse pequenino arco também vale 60 graus, esse pequenino também vale 60 graus, e esse pequenino também vale 60 graus. Então, para obter, né, a primeira determinação positiva de cada um desses três arcos em destaque, eu raciocinaria assim. Opa! Até aqui eu tenho 180 graus. Volto 60 graus. 180 graus menos 60 graus, 120 graus. 180 graus mais 60 graus, 240 graus. E 360 graus menos 60 graus, 300 graus. Acompanharam? Então, para o item B, teríamos 180 graus menos 60 graus, 120 graus, 180 graus mais 60 graus, 240 graus, 360 graus menos 60 graus, 300 graus. 60 graus equivale a π sobre 3. E 120 graus? Bom, quantas vezes 60 graus cabem em 120 graus? 2 vezes. Então, π sobre 3 caberá 2 vezes também. Quantas vezes 240 graus, aliás, quantas vezes 60 graus cabem em 240 graus? 4. Então, π sobre 3 caberá 4 vezes também. E notem que 60 graus cabem 5 vezes em 300 graus. Então, π sobre 3 caberá 5 vezes também. Ok? Para o item C, no primeiro quadrante eu tenho em destaque o arco com primeira determinação positiva 45 graus. Então, 180 graus menos 45, 135. 180 graus mais 45, 225. E 360 graus menos 45, 315 graus. Em radianos, o que faríamos? Bem, 45 graus corresponde a π sobre 4. Quantas vezes 45 graus cabe em 135 graus? 3 vezes.
Então, π sobre 4 caberá 3 vezes também. Olha, 3 vezes. Observe que 45 graus corresponde a um arco que é metade de um quarto do círculo, né? Então, aqui eu tenho 45 graus, mais 45 graus, mais 45 graus. São 3 pequenos arcos de 45 graus. Então, eu vou ter π sobre 4, outro π sobre 4, outro π sobre 4, 3 π sobre 4, tá? Quantas vezes 45 graus cabem em 225 graus? 5 vezes. Então, π sobre 4 caberá 5 vezes também. Quantas vezes 45 graus cabem em 315 graus? Só para recordar, note que basta dividir 315 graus por 45 graus, o que resulta 7. Então, π sobre 4 caberá 7 vezes também. Ficou claro para vocês? Questão de número 2. Escrever o conjunto das determinações dos arcos assinalados em cada figura, conforme os casos representados abaixo. Olha aqui, nós temos um arco AP, né? E o arco AP em questão tem como primeira determinação positivo o alfa. Notem que se eu parto do A e paro no P, eu já tenho alfa. Para que eu possa obter a segunda determinação positiva desse arco, bastaria então acrescentar o correspondente a uma volta, seja no sentido positivo ou seja no sentido negativo. Então eu tenho alfa, alfa mais uma volta, duas voltas, três voltas, alfa menos uma volta, menos duas voltas, menos três voltas, enfim. Se a medida alfa é dada em graus, teríamos alfa mais n voltas. Lembrando que uma volta vale 360 graus e n é inteiro, né? Uma volta, duas voltas, três voltas, tá? Mas, se a medida alfa for dada em radianos, convém apresentar todas as determinações utilizando o radiano. Então, se alfa é dado em radiano, teríamos alfa mais n vezes o correspondente a uma volta em radianos, que é 2π. Já no segundo caso, eu tenho o arco AP de Pedro, mas também tenho o arco AQ de queijo. E lembrem-se, olha só, note, do P até o Q, eu tenho meia circunferência, eu tenho 180 graus. E do Q até o P, eu também tenho 180 graus. Então, parto do A, paro no P, eu tenho alfa, que é a primeira determinação positiva do arco AP. Acrescento 180 graus, uma vez só, eu tenho a primeira determinação positiva do arco AQ. Mas acrescentando duas vezes 180 graus, eu tenho a segunda determinação positiva do arco AP. Mais uma vez, eu acrescento 180 graus, eu tenho a segunda determinação positiva do arco AQ. Então, eu vou percorrer o ciclo, na verdade, de meia em meia volta, ou seja, a cada 180 graus. Se alfa é dado em graus, a alfa mais n vezes 180 graus. Lembrando que n é um número inteiro, ele indica quantas metades de uma volta eu vou acrescer ao alfa, tá? Se alfa é dado em radianos, eu apresento alfa mais nπ. Notem que eu troco 180 graus pelo correspondente em radianos, ok? Então, vamos resolver o item A. De A até P eu tenho 120 graus. Então, olha só, 120 graus. É a primeira determinação positiva. Mas, notem que eu já tenho 120 graus. E para que eu possa obter a próxima determinação, basta acrescentar o correspondente a uma volta. Portanto, 120 graus mais n vezes uma volta que é 360 graus. Tá bom? É isso, ok? Agora, aqui eu tenho o arco AP e sua medida é radianos. π sobre 2 é a primeira determinação positiva desse arco. Então, eu vou escrever π sobre 2 mais n vezes. Note que eu parto do A e paro no P, eu já tenho π sobre 2. Para que eu possa obter a determinação seguinte, basta acrescentar o correspondente a uma volta. Em graus seria 360, em radianos é 2π. Eu tenho que deixar claro também que o número n que eu estou considerando, pessoal, ele na verdade é um número inteiro, tá? Ok? No item C, nós temos o arco AP e o arco AQ. Note que de P a Q eu tenho meia volta, 180 graus, ou π, e de Q até P eu tenho meia volta, ou π, 180 graus, ou π, tá ok? Então, vamos lá. π sobre 6 é a primeira determinação positiva do arco AP. Para que eu possa obter a próxima determinação ou uma determinação seguinte dos arcos em questão, basta acrescentar meia volta. Ou mais uma vez meia volta, ou de novo meia volta. Enfim, eu vou percorrer o ciclo de meia em meia volta. Em graus,
Meia volta corresponde a 180. Em radianos, meia volta corresponde a π. Tá? Mais uma vez, eu tenho dois arcos. Eu tenho o arco AP e o arco AQ. 90 graus é a primeira determinação positiva do arco AP. E já tendo 90 graus, ó, estando em P, já tendo percorrido 90 graus, basta acrescentar meia volta para achar o arco, ou a determinação correspondente ao arco AQ. Depois, mais meia volta, eu acho a determinação seguinte do arco AP. E assim sucessivamente. Portanto, vamos percorrer o ciclo de meia e meia volta. E em graus, meia volta corresponde a 180. Tá bom? Então, a partir das figuras temos item A, 120 graus mais n vezes 360 graus com n inteiro. Item B, π sobre 2 mais n2π com n inteiro. Item C, π sobre 6 mais nπ com n inteiro. E item D, 90 graus mais n vezes 180 graus com n inteiro. Ok? Muito bem. Questão de número 3. Questão de número 3. A figura mostra um relógio de parede com 40 centímetros de diâmetro. Opa! 40 centímetros de diâmetro. Então, o raio da circunferência que o representa, ou seja, a distância do centro a qualquer ponto, né, dessa circunferência, é igual a 20 centímetros, tá? Marcando 1 hora e 54 minutos. Ó, 1 hora e 54 minutos. Esse ponteiro maior, que indica minutos, está indicando 54 minutos. Ainda não temos 55 minutos. Então, essa diferença aqui, ó, corresponde a um minutinho, tá bom? 1 minuto. E o ponteiro pequeno que indica horas ainda não está indicando exatamente o número 2, pois não são exatamente 2 horas. Faltam ainda 6 minutos para as 2, né? Então, esse ponteiro está indicando um pouco antes do número 2, tá? Nós podemos imaginar o relógio como sendo representado por uma circunferência que foi dividida em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? 12 pequenos arcos de circunferência. Ó, disse 12 pequenos arcos de circunferência e todos eles com a mesma medida. E se eu quiser descobrir qual é a medida de cada um, é só dividir 360 graus, que é o que corresponde a uma volta, por 12, que é o número de pequenos arcos de circunferência que eu tenho. E isso aqui nos fornece 30 graus. Portanto, nós já sabemos que 5 minutinhos, né, o intervalo correspondente a 5 minutos no relógio, representa ou está associado a um arco que tem 30 graus de medida. Tá bom? Deu para entender? Então, aqui eu tenho um pequenino arco que corresponde a 1 minuto, tá bom? E este arco, este outro, este aqui, são todos arcos com exatamente 30 graus, tá bom? Usando a aproximação π igual a 3, a medida em centímetros do arco externo do relógio determinado pelo ângulo central agudo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos, no horário mostrado, vale aproximadamente? Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele quer a medida em centímetros, ou seja, ele quer o comprimento do arco externo do relógio, determinado pelo ângulo central agudo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos no horário mostrado. No horário mostrado, 1 hora e 54 minutos, o ponteiro das horas e dos minutos forma um ângulo central agudo de 93 graus. E por quê? Olha para cá um minutinho. Nós sabemos que esse pequenino arco, tá vendo? Como eu já havia discutido com vocês, esse pequenino arco corresponde a 30 graus. Esse pequenino arco também corresponde a 30 graus. Então, observe, um arco, tá bom? Que no relógio indicaria um intervalo de tempo igual a 5 minutos, corresponde a 30 graus. 5 minutos associado a 30 graus. Isso significa que 1 minuto, 30 graus dividido por 5, 6 graus. Deu para acompanhar? Então, vamos repetir? 5 minutinhos, né? 5 minutinhos, o intervalo de tempo indicado no relógio igual a 5 minutos, corresponderia ou estaria associado a um arco com 30 graus. Como aqui eu tenho um minutinho, afinal são 54 minutos e não 55, né? Eu tenho então um pequenino arco que tem como medida 30 graus dividido por 5, 6 graus. Agora, por que esse arco mede 27 graus? Esse aqui, pessoal, é chamado ângulo de deslocamento do ponteiro pequeno. Ângulo de deslocamento do ponteiro pequeno. Notem que
Se nós olharmos para o relógio por 60 minutos, ou seja, uma hora, o ponteiro pequeno que está marcando 12, uma hora depois, passará para a marca do número 1. Se o ponteiro pequeno estiver no número 1, 60 minutos depois ele estará no número 2. Por que esse ponteiro pequeno não saiu do número 1 e veio até o 2? Porque nós não esperamos 60 minutos, esperamos apenas 54. Se nós aguardássemos o ponteiro grande indicar 60 minutos, ou seja, uma hora, certamente o ponteiro pequeno sairia do 1 e viria até o 2. Ele não fez esse trajeto completo que corresponde a 30 graus, por quê? Porque nós não esperamos 60 minutos, esperamos apenas 54 minutos. Então tem uma regra de 3. Regra do ponteiro pequeno. A cada 60 minutos, a cada intervalo de 60 minutos, a cada intervalo de uma hora, o ponteiro das horas, que é o ponteiro pequeno, percorre um arco de 30 graus, certo? Um arco completo de 30 graus. E em 54 minutos ele percorreria quanto? Percorreria x. É só multiplicar em diagonal. Nós vamos ficar com 60 vezes x, certo? Igual a 54, tá bom? 54 vezes 30 graus. Efetuando-se os cálculos, né? Vamos obter para x 27 graus. Então, esse arco vale 27 graus. Conclusão. O ângulo central formado pelos ponteiros do relógio, o ângulo agudo formado pelos ponteiros de um relógio, vale 6 graus, mais 30 graus, mais 30 graus, mais 27 graus, 93 graus. Esse é o ângulo agudo formado pelos ponteiros do relógio. Agora, o que nós queremos é o comprimento deste arco representado no relógio e que corresponde ao ângulo central de 93 graus. É isso que eu quero o comprimento do arco, né? Vocês estão lembrados? Comprimento de uma circunferência de raio R, 2πr. Então, o comprimento de uma circunferência de raio R vale 2πr. Para encontrar, portanto, o comprimento desse arco, nós vamos raciocinar assim, olha. O comprimento total, ou melhor, um ângulo com 360 graus, um ângulo central com 360 graus, ou seja, se esse ângulo central tiver 360 graus, o arco associado será o arco de uma circunferência completa, será 2πr. Vamos repetir? É importante que vocês notem que quanto maior o ângulo central, maior o arco correspondente. Então, se o ângulo central tem o correspondente a uma volta, 360 graus, o comprimento do arco é igual ao comprimento da circunferência, 2πr. E quando o ângulo central tem uma medida igual a 93 graus, aí o comprimento é o número C. De novo, regrinha de 3 simples, é só multiplicar em diagonal. 360 graus vezes o comprimento C, né, é igual a 93 graus vezes 2π vezes o raio. Agora, se você não lembra, consulte mais uma vez o enunciado. 40 centímetros, esse é o diâmetro da nossa circunferência, da circunferência que representa o relógio. Então, o raio vale 20. Olha que bonitinho, tá ok? Portanto, o que é o C? Será 93 graus vezes 2π vezes 20 dividido por 360 graus. Logo, o arco externo do relógio com 20 centímetros de raio vale 93 graus vezes 2πr dividido por 360 graus. E efetuando-se os cálculos, sem esquecer de trocar o π, de substituir o π por 3, que é a informação, que é a indicação do que deve ser feito no enunciado, nós vamos encontrar 31 centímetros e, portanto, resposta B. Ok? Eu espero que vocês tenham acompanhado a resolução dos exercícios. Bom estudo!